Aquela manhã de setembro começou como tantas outras na minha vida. O despertador tocou às 6, o café estava pronto na cafeteira programada, as malas quase finalizadas para minha viagem de negócios. Lucas, meu marido de 8 anos, já tinha saído para correr como fazia todas as manhãs. Nossa rotina era previsível, confortável, construída durante anos de companheirismo e confiança mútua. Era isso que eu pensava, pelo menos. Como poderia imaginar que em poucos minutos meu mundo viraria de cabeça para baixo e que a vida que construímos juntos seria completamente redefinida? Sou gerente de projetos numa multinacional e aquela viagem para Singapura representava a oportunidade que eu esperava há anos. 3 semanas longe de casa, liderando a implementação de um sistema que eu havia ajudado a desenvolver. Lucas sempre apoiou minha carreira, mesmo quando isso significava sacrifícios para nós dois. Nos últimos meses, ele parecia mais distante, mais reservado, mas atribuí isso ao estresse no trabalho dele como arquiteto. Estávamos ocupados, cansados. Era natural que houvesse altos e baixos. Eu deveria ter percebido os sinais, as pequenas mudanças, os momentos de silêncio que se estendiam demais, o celular que nunca ficava longe dele. O táxi já estava a caminho quando percebi que havia esquecido meu passaporte no escritório em casa. Uma distração imperdoável, ainda mais para alguém tão organizada como eu. Pedi ao motorista do aplicativo para aguardar, garantindo que seria apenas 1 minuto. A porta de casa estava destrancada, o que achei estranho, já que Lucas normalmente trancava quando saía para correr. Entrei silenciosamente, ouvindo vozes vindas do nosso quarto. O coração acelerou instantaneamente. Lucas deveria estar sozinho, correndo no parque a 3 quarteirões de casa, como todas as manhãs. Aproximei-me devagar pelo corredor, sentindo cada passo como se estivesse caminhando sobre gelo fino, que poderia quebrar a qualquer momento. As vozes ficavam mais claras, a de Lucas e outra, feminina, que não consegui identificar imediatamente. Parei diante da porta entreaberta do nosso quarto, aquele espaço que considerava sagrado, nosso refúgio do mundo. Foi quando ouvi a risada dela, leve e íntima, seguida pela voz do meu marido dizendo algo que jamais esquecerei. Não acredito que esperamos tanto tempo para fazer isso. O mundo parou. Literalmente senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Empurrei a porta com uma força que não sabia que tinha, preparada para confrontar a cena que minha mente já havia criado. Meu marido com outra mulher, na nossa cama, traindo não apenas nosso casamento, mas 8 anos de história, promessas e sonhos compartilhados. Mas o que vi foi algo completamente diferente do que imaginava. Lucas estava sentado na beirada da nossa cama, completamente vestido em sua roupa de corrida, suado, e ao seu lado estava Camila, minha melhor amiga de infância. Entre eles, espalhados pela cama, havia dezenas de fotos antigas, algumas que reconheci da minha adolescência, outras que nunca tinha visto antes. No chão, ao lado da cama, uma caixa de madeira entalhada que não me era familiar. Ambos olharam para mim com expressões de surpresa e culpa, não a culpa de amantes descobertos, mas aquela culpa infantil de quem foi pego preparando uma festa surpresa. Foi Camila quem falou primeiro. Ana, você não deveria estar no aeroporto? Sua voz tremia ligeiramente. Lucas levantou-se, visivelmente desconfortável, tentando esconder algumas das fotos, o que só aumentou minha confusão e suspeita. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando o turbilhão de emoções que sentia. Camila, o que você está fazendo no meu quarto com meu marido? Lucas, você não deveria estar correndo?
As palavras saíram como balas, cada uma carregada com a incredulidade e a traição que eu sentia. Lucas e Camila trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que me excluía, o que só intensificou minha angústia. Lucas aproximou-se, estendendo a mão em minha direção, mas recuei instintivamente. Ana, não é o que você está pensando, eu prometo. A frase mais clichê que um marido pego em situação suspeita poderia dizer. Então me explique o que eu deveria estar pensando, Lucas. Cruzei os braços, criando uma barreira física entre nós. Foi então que notei algo na caixa de madeira, a borda de um envelope amarelado com uma caligrafia que, mesmo de relance, era dolorosamente familiar. A letra da minha mãe, falecida há 12 anos. Camila percebeu para onde meu olhar tinha se dirigido, suspirou profundamente e disse: Eu ia esperar você voltar da viagem, mas agora acho que precisamos contar tudo. Ela levantou-se, pegou a caixa e me ofereceu. São cartas da sua mãe, Ana. Cartas que ela escreveu antes de morrer, endereçadas a você, uma para cada aniversário seu até os 40 anos. Meu coração falhou uma batida. Minha mãe havia partido quando eu tinha apenas 22 anos, após uma batalha rápida e devastadora contra um câncer agressivo. Sua ausência era uma ferida que nunca cicatrizou completamente, especialmente nos momentos importantes da minha vida. Meu casamento com Lucas, minha promoção, todas aquelas conquistas que eu sabia que a deixariam orgulhosa. Como você, onde? As palavras me faltaram enquanto pegava a caixa com mãos trêmulas. Era lindamente entalhada, com pequenos detalhes que lembravam as flores que minha mãe cultivava em nosso jardim. Camila explicou que a mãe dela, que era a melhor amiga da minha mãe, havia guardado a caixa todos esses anos. Ela me entregou há uma semana, Ana. Sua mãe pediu que as cartas só fossem entregues a você quando você estivesse verdadeiramente feliz e realizada. Foram as palavras dela. Camila fez uma pausa, engolindo em seco. Minha mãe achou que agora, com sua promoção e a viagem para Singapura, era o momento certo. Olhei para Lucas, confusa, ainda não entendendo completamente seu papel naquilo tudo. E você? Por que está aqui com essas fotos, essas cartas? Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem, que ele fazia quando estava nervoso. Camila me procurou ontem. Queria saber mais sobre sua vida agora, se você estava realmente feliz antes de entregar as cartas. Começamos a olhar algumas fotos antigas que ela trouxe, para relembrar momentos importantes. Ele fez uma pausa. Eu queria entender melhor sua mãe, Ana, através dessas fotos e histórias, para poder estar ao seu lado quando você lesse as cartas. As peças começavam a se encaixar, mas a sensação de traição permanecia, ainda que transformada. Por que vocês não me contaram? Por que todo esse segredo? Camila sentou-se novamente, parecendo cansada de repente. Sua mãe foi muito específica nas instruções que deixou com a minha. As cartas deveriam ser uma surpresa, algo que chegasse a você quando menos esperasse, mas quando mais precisasse. Ela hesitou antes de continuar. E sinceramente, Ana, você tem estado tão focada nessa viagem, nesse projeto. Achamos que seria melhor esperar você voltar, quando tivesse tempo para processar tudo isso. Pausa na narrativa. Você já sentiu aquele momento em que uma descoberta inesperada vira seu mundo de cabeça para baixo? Aquele instante em que você percebe que julgou uma situação completamente errado e agora precisa reorganizar todos os seus pensamentos e emoções? Eu sei como é difícil admitir que reagimos de forma precipitada, especialmente quando envolve pessoas que amamos. Se você já passou por algo assim, gostaria muito de saber como lidou com a situação.
Compartilhe-se nos comentários. Eu interpretei errado quando ou aprendi a não julgar precipitadamente quando. Seu comentário pode ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante agora mesmo. Vamos continuar nossa história e descobrir como lidei com essa revelação surpreendente. Olhei para a caixa em minhas mãos, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas emocional. 12 anos haviam se passado desde que ouvi a voz da minha mãe pela última vez, desde que senti seu abraço. E agora, de alguma forma, ela estava ali, suas palavras esperando por mim, atravessando o tempo. Preciso sentar, murmurei, procurando apoio na poltrona próxima à janela, o lugar onde minha mãe costumava se sentar quando me visitava em meu primeiro apartamento, antes de Lucas, antes de tudo mudar. O táxi esperando lá fora, a viagem para Singapura, a oportunidade pela qual havia trabalhado tanto, tudo isso parecia insignificante diante do tesouro inesperado que agora repousava em meu colo. Seu passaporte está na segunda gaveta do escritório, onde você sempre guarda, disse Lucas suavemente. Posso pegar para você ou cancelar o táxi se preferir. Olhei para ele, para Camila, para a caixa. Uma parte de mim queria rasgar o primeiro envelope, devorar as palavras da minha mãe imediatamente. Outra parte estava aterrorizada. O que ela teria escrito? Que conselhos, que pensamentos ela teria deixado para Marte, a mulher que eu me tornaria? Uma mulher que ela nunca conheceu? Não posso perder esse voo, disse finalmente, mais para mim mesma do que para eles. Esta viagem, este projeto, é importante demais. As palavras soavam ocas, mesmo para meus próprios ouvidos. Lucas aproximou-se lentamente, como se temesse que eu pudesse fugir. Ana, ninguém está dizendo que você precisa desistir da sua viagem. As cartas estarão aqui quando você voltar. Camila assentiu, levantando-se. Foi um erro. Nosso, Ana. Deveríamos ter esperado o momento certo, como sua mãe pediu. Desculpe por ter causado toda essa confusão. Fechei os olhos por um momento, tentando organizar meus pensamentos. Quando os abri novamente, olhei diretamente para Lucas. Por que você mentiu sobre ir correr? Por que esse encontro precisava ser escondido de mim? Lucas respirou fundo, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras. Não foi exatamente uma mentira. Eu fui correr, mas voltei mais cedo quando Camila me ligou dizendo que precisava falar comigo urgentemente sobre essas cartas. Ele fez uma pausa. E honestamente, Ana, você tem estado tão tensa com essa viagem, checando e rechecando cada detalhe. Não queria te sobrecarregar com mais uma coisa para se preocupar, especialmente algo tão emotivo. Suas palavras tocaram uma verdade incômoda. Nas últimas semanas, eu havia me tornado quase obsessiva com os preparativos para Singapura, tratando qualquer distração como uma ameaça ao sucesso da missão. Tinha empurrado Lucas para longe sem perceber, criado uma distância entre nós que nunca existira antes. Eu tenho sido difícil, não é? A pergunta saiu mais como uma afirmação. Lucas não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Olhei para a caixa novamente, acariciando a madeira entalhada. Ela realmente planejou tudo isso? Cartas para cada aniversário até meus 40 anos? Camila sorriu suavemente. Sua mãe sempre foi a mais organizada e previdente de nós duas, mesmo quando ela soube que não tinha muito tempo. Sua preocupação era como continuar sendo parte da sua vida. Ana, a menção ao tempo que minha mãe não teve me fez lembrar do meu próprio. O táxi lá fora, os minutos passando. Lucas, você poderia pegar meu passaporte, por favor? Pedi, surpreendendo a mim mesma com a decisão repentina. Não posso perder esse voo. Enquanto Lucas saía em direção ao escritório, Camila sentou-se ao meu lado. Você não precisa abrir nenhuma carta agora, Ana, mas talvez...
Talvez você pudesse levar a do seu próximo aniversário para ler durante a viagem? Olhei para a caixa, imaginando minha mãe escrevendo essas cartas, sabendo que não estaria aqui para ver as datas que elas celebravam. A dor e o amor contidos naquele simples ato eram quase impossíveis de compreender. Não sei se teria coragem de ler sozinha, Camila. É demais. Lucas voltou com meu passaporte, entregando-o gentilmente. Você não está sozinha, Ana. Nunca esteve. Ele olhou para Camila, depois para mim. Se quiser, posso ir com você até o aeroporto. Podemos conversar mais no caminho. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O motorista do táxi, provavelmente impaciente com a espera. Atendi rapidamente, pedindo mais alguns minutos. Quando desliguei, uma clareza inesperada tomou conta de mim. Não vou levar nenhuma carta agora, decidi, devolvendo a caixa para Camila. Vou para Singapura. Vou liderar esse projeto como planejado. E quando voltar, vamos todos conversar. Sobre as cartas, sobre minha mãe, sobre tudo. Lucas pareceu aliviado. Tem certeza? Não quer pelo menos dar uma olhada rápida nas cartas antes de ir? Balancei a cabeça. Minha mãe esperou o momento certo. Ela confiou na mãe da Camila para escolher quando eu estaria pronta. Acho que posso esperar mais 3 semanas. Levantei-me subitamente consciente do tempo e das responsabilidades que me aguardavam. Preciso ir. O voo... Hesitei, olhando para Lucas e Camila, 2 das pessoas mais importantes da minha vida, reunidas para preservar a memória de uma terceira. Obrigada por guardarem isso, por se importarem tanto. Abracei Camila rapidamente, sentindo uma onda de gratidão pela amizade, que apesar das distâncias e do tempo, permanecia forte. Então me virei para Lucas, meu marido, o homem que eu acusara injustamente apenas minutos antes. Me desculpe por ter pensado... Não consegui terminar a frase. Lucas sorriu daquele jeito que sempre derretia meu coração. Eu sei. Está tudo bem. No táxi a caminho do aeroporto, com o passaporte seguro na minha bolsa, não consegui parar de pensar na caixa, nas cartas, nas palavras que minha mãe havia escolhido para mim anos antes. Mensagens enviadas do passado, aguardando pacientemente o momento certo de serem recebidas. Percebi então que havia algo mais naquela história, algo que Lucas e Camila não haviam contado explicitamente, mas que estava implícito em seus olhares, em suas hesitações. Por que agora? Por que, depois de 12 anos, as cartas haviam ressurgido justo nesse momento? Enquanto o táxi avançava pelo tráfego matinal, recordei o critério que minha mãe havia estabelecido. Quando você estivesse verdadeiramente feliz e realizada. Era essa a percepção deles? Que minha vida profissional havia finalmente alcançado o patamar que justificava a entrega das cartas? Meus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de Lucas. Ligue quando chegar ao aeroporto. Estarei pensando em você. Te amo. Simples assim. Nenhuma menção às cartas, nenhuma cobrança, apenas o apoio incondicional que ele sempre me dera. Respondi rapidamente que também o amava e voltei a olhar pela janela, observando a cidade que logo deixaria para trás. O check-in e os procedimentos de segurança no aeroporto foram surpreendentemente tranquilos, como se o universo estivesse compensando pelo turbilhão emocional da manhã. Na sala de embarque, com tempo de sobra antes do voo, decidi ligar para Lucas conforme prometido. Ele atendeu no segundo toque. Já está embarcando? Ainda não. Tenho quase 1 hora de espera. Fiz uma pausa. Lucas, tem algo que vocês não me contaram sobre as cartas, não é? O silêncio do outro lado da linha confirmou minha suspeita. Finalmente, ele suspirou. Ana, não queríamos te sobrecarregar antes da viagem. O que é, Lucas?
Por favor, me diga. Outro momento de silêncio. A mãe da Camila está doente, muito doente. Os médicos não dão mais do que alguns meses. Meu coração apertou. Tia Marta, como eu a chamava carinhosamente, era a última conexão viva que eu tinha com minha mãe, a guardiã das memórias que eu não conseguia acessar sozinha. Por que você não me contou? Ela não queria, Ana. Pediu explicitamente para Camila não te contar antes da viagem. Disse que você já tinha perdido oportunidades importantes quando sua mãe adoeceu e que não permitiria que isso acontecesse novamente. As palavras me atingiram como um soco. Era verdade. Eu havia adiado um intercâmbio na faculdade para estar com minha mãe durante seu tratamento. Nunca me arrependi, mas sempre me perguntei como teria sido se as circunstâncias fossem diferentes. Então as cartas... Sim, a mãe da Camila pediu para entregar as cartas agora, enquanto ainda podia ver sua reação, mesmo que à distância. Ela queria cumprir a promessa que fez à sua mãe. Uma nova compreensão despontou. Não era apenas sobre eu estar feliz e realizada profissionalmente. Era sobre o tempo, aquela commodity preciosa e finita que minha mãe não teve, que tia Marta agora via escorrendo entre os dedos. Quanto tempo ela tem, Lucas? Sua hesitação foi resposta suficiente. Os médicos disseram que seria um milagre se ela visse o próximo Natal. 4 meses, talvez menos. O peso dessa informação assentou-se sobre meus ombros, enquanto uma voz anunciava o embarque prioritário para meu voo. Ana, você ainda está aí? Estou começando o embarque, respondi mecanicamente. Você vai ficar bem? Quer que eu fale mais com você antes de embarcar? Olhei ao redor, para os outros passageiros organizando-se em fila, para minha passagem na mão, para toda a vida que havia planejado meticulosamente. Tenho que ir, Lucas. Te ligo quando chegar. Desliguei antes que ele pudesse responder, antes que minha voz tremesse e revelasse a batalha interna que agora se travava. De um lado, a oportunidade profissional que havia trabalhado incansavelmente para conquistar, do outro, um tempo precioso e irrecuperável com alguém que em breve partiria. Enquanto avançava lentamente na fila de embarque, imagens de minha mãe preenchiam minha mente. Seu sorriso enquanto regava o jardim, sua expressão concentrada ao me ajudar com o dever de casa, o olhar de orgulho quando me formei no ensino médio. E então, imagens mais dolorosas, sua figura enfraquecida no hospital, os dedos frágeis segurando os meus, os olhos que, mesmo em meio à dor, tentavam me transmitir força. Quando cheguei ao balcão e entreguei minha passagem, uma clareza súbita tomou conta de mim. A comissária sorriu profissionalmente. Tenha um bom voo, senhora. Na verdade, as palavras vieram antes que pudesse pensar 2 vezes. Preciso verificar algo. Posso pegar minha passagem de volta por um momento? Confusa, a comissária devolveu o documento. Há algum problema? Não, eu só... Olhei para a passagem, para a promessa de avanço profissional que ela representava. Preciso fazer uma ligação rápida. Posso embarcar em seguida? Claro, mas não demore. O voo está quase completo. Afastei-me do portão de embarque, procurando um local mais tranquilo. Com mãos ligeiramente trêmulas, liguei para o número que me levaria ao escritório de meu chefe direto, Rodrigo. Depois de algumas transferências e explicações apressadas para sua assistente, finalmente ouvi sua voz. Ana, pensei que você já estaria no ar a essa altura. Rodrigo, aconteceu algo, uma emergência familiar. As palavras saíam com dificuldade. Está tudo bem? Você está no aeroporto? Estou, mas... Respirei fundo. Não posso ir para Singapura agora, não assim. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Rodrigo falou novamente, sua voz tinha uma formalidade que não estava presente antes. Ana, você entende o que está pedindo?
A equipe está contando com você. O cliente está esperando especificamente por você. Eu sei. Fechei os olhos, tentando ordenar meus pensamentos. E nunca pediria isso se não fosse absolutamente necessário. Mas existem circunstâncias que não posso controlar. Que tipo de circunstâncias? Se é algo que pode ser resolvido em alguns dias, talvez possamos adiar sua chegada, reorganizar a agenda. Não é algo que pode ser resolvido, Rodrigo. É sobre tempo. Tempo com alguém que está morrendo. A palavra saiu mais crua do que pretendia. Oh, foi tudo o que ele conseguiu dizer inicialmente. Sinto muito, Ana. Não sabia. Ninguém sabia. Eu mesma acabei de descobrir. Uma ideia começou a se formar. Rodrigo, e se pudéssemos fazer diferente? E se eu coordenasse a implementação remotamente? Tenho toda a documentação, conheço a equipe local, poderia fazer videoconferências diárias, estar disponível praticamente 24 horas. Ana, você sabe que não é o mesmo que estar lá presencialmente. O cliente espera. 3 dias, interrompi. Me dê 3 dias para provar que podemos fazer isso funcionar remotamente. Se não estiver dando certo, pego o primeiro voo para Singapura, sem questionamentos. Outro silêncio, este preenchido com o som de anúncios de embarque e conversas ao meu redor. Finalmente, Rodrigo suspirou. 3 dias. Mas, Ana, se isso não funcionar, vai funcionar, afirmei com uma convicção que não sabia que possuía. Obrigada, Rodrigo, de verdade. Desligando o telefone, permiti-me um momento para absorver o que acabara de fazer. Havia arriscado anos de trabalho duro, possivelmente até minha posição na empresa, por uma aposta. Uma aposta baseada na crença de que algumas coisas, algumas pessoas, valiam qualquer risco. Voltei ao balcão de embarque, onde a mesma comissária me recebeu com uma expressão questionadora. Decidiu embarcar? Na verdade, não vou mais neste voo. Sua expressão mudou para leve preocupação. Entendo. Quer remarcar para outro horário hoje? Não por enquanto, obrigada. Saí do aeroporto sentindo-me simultaneamente aterrorizada e estranhamente leve. No caminho para Tasomon para a saída, liguei novamente para Lucas. Ana, já embarcou? Sua voz transparecia surpresa por ouvir-me, novamente tão cedo. Não vou para Singapura, Lucas, não agora. O quê? Mas e o projeto? A promoção? Estou reconfigurando tudo. Vou coordenar remotamente. Ana, sua voz estava cheia de preocupação. Tem certeza disso? Você trabalhou tanto por essa oportunidade. Haverá outras oportunidades, Lucas, mas algumas coisas não esperam. Algumas pessoas não podem esperar. Um silêncio compreensivo seguiu-se. Então, quer que eu vá te buscar no aeroporto? Por favor. E Lucas, avise Camila. Diga que quero ler a primeira carta hoje à noite, com vocês 2 presentes. Vou ligar para ela agora mesmo. Estou saindo para te buscar. Obrigada, Lucas. Te vejo em breve. No banco de trás do táxi que me levava para casa, não para Singapura, não para a conquista profissional que havia imaginado, mas de volta para as pessoas e memórias que realmente importavam, refletia sobre as reviravoltas daquela manhã. Como havia partido determinada a conquistar o mundo dos negócios e estava retornando com um propósito completamente diferente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Videoconferência amanhã, 8 horas. Prepare-se para convencer a todos de que isso pode funcionar. Estou colocando minha reputação em jogo por você. Respondi com um simples: não vou decepcionar você, sabendo que as próximas semanas exigiriam um equilíbrio delicado entre compromissos profissionais e pessoais. Quando Lucas me encontrou na entrada de casa, poucas horas depois de nossa despedida, que deveria ter durado
Semanas não havia necessidade de palavras. Seu abraço dizia tudo: orgulho, compreensão, amor. Camila está a caminho, disse ele finalmente, afastando-se para olhar meu rosto. Ela está trazendo a mãe. A notícia me pegou desprevenida. Tia Marta vem também? Lucas assentiu. Quando Camila contou que você havia voltado para ler as cartas, ela insistiu em vir. Disse que era seu direito ver esse momento. Entrei em casa com uma mistura de expectativa e apreensão. A sala estava como sempre, acolhedora e familiar, mas parecia diferente agora, como se estivesse prestes a se tornar o cenário de um momento que mudaria tudo. Enquanto esperávamos, Lucas e eu sentamos lado a lado no sofá, em um silêncio confortável que só anos de intimidade podem construir. Você acha que fiz a escolha certa? Perguntei finalmente, expressando a dúvida que persistia, apesar de minha decisão aparentemente firme. Lucas pensou por um momento antes de responder. Acho que não existe uma escolha certa, Ana. Existem apenas caminhos diferentes, cada um com suas próprias alegrias e perdas. Ele pegou minha mão. O que importa é que foi sua escolha. Você avaliou o que realmente importava neste momento da sua vida e agiu de acordo. A campainha interrompeu nossa conversa. Lucas apertou minha mão uma última vez, antes de levantar-se para abrir a porta. Vozes suaves no hall anunciaram a chegada de Camila e sua mãe. Tia Marta entrou apoiada em uma bengala, mais frágil do que em minha última lembrança dela, mas com os mesmos olhos vivos e atentos que sempre me lembraram minha própria mãe. Seu sorriso, quando me viu, iluminou seu rosto marcado pelo tempo e pela doença. Ana, disse ela simplesmente abrindo os braços. Levantei-me e a abracei com cuidado, temendo machucá-la, surpresa com a fragilidade de seu corpo, mas também com a força que emanava dela. Tia Marta, que bom te ver. Ela afastou-se um pouco, examinando meu rosto. Deixe-me olhar para você, tão bonita, tão parecida com sua mãe. Seus olhos marejaram. Ela estaria tão orgulhosa, Ana, tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Camila, carregando a caixa de madeira que eu havia visto pela manhã, sorriu para nós duas. Vamos nos sentar? Mamãe precisa descansar. Acomodamos tia Marta na poltrona mais confortável, enquanto Lucas providenciava água e chá para todos. Quando ele retornou, Camila colocou a caixa sobre a mesa de centro, no centro de nosso pequeno círculo. Antes de abrir a primeira carta, começou tia Marta, sua voz surpreendentemente firme. Preciso te contar algo, Ana. Algo que sua mãe me pediu para guardar até este momento. Assenti silenciosamente, preparando-me para o que viria. Sua mãe sabia que estava morrendo muito antes de contar a você. Os médicos deram o diagnóstico e ela entendeu imediatamente o que aquilo significava. Tia Marta fez uma pausa, como se reunindo forças. Ela não quis que você soubesse a gravidade desde o início. Queria proteger você, dar a você tempo para se preparar emocionalmente. A revelação não me surpreendeu completamente. Sempre suspeitei que minha mãe tivesse escondido a severidade de sua condição no começo, mas ouvir a confirmação ainda doía. Quando ela finalmente entendeu que não haveria recuperação, continuou tia Marta, começou a pensar em maneiras de continuar presente em sua vida, mesmo depois que partisse. Foi quando teve a ideia das cartas. Camila interveio suavemente. Ela passou noites escrevendo, Ana, mesmo quando estava fraca demais para levantar da cama. Ela escreveu 18 cartas no total, explicou tia Marta, uma para cada aniversário seu, dos 23 aos 40 anos. Cartas cheias de conselhos, memórias, esperanças para seu futuro. Ela sorriu tristemente. Sua mãe dizia que 40 anos era quando uma mulher realmente entendia a si mesma, quando finalmente se sentia confortável em sua própria pele.
Ela queria estar com você até esse momento, mesmo que apenas através de suas palavras. Olhei para a caixa, imaginando minha mãe, já debilitada pela doença, dedicando suas últimas energias para criar essa ponte através do tempo, essa conexão que a morte não poderia romper. Por que esperar tanto tempo para me entregar as cartas? Perguntei, uma pergunta que havia me incomodado desde a manhã. Tia Marta trocou um olhar com Camila antes de responder. Helena, sua mãe, tinha uma teoria. Ela acreditava que suas palavras teriam mais significado, mais impacto, se chegassem a você nos momentos certos. Não queria que você recebesse tudo de uma vez, que lesse todas as cartas em um momento de luto e dor. Em vez disso, continuou Camila, ela queria que cada carta fosse uma surpresa, um presente inesperado em momentos importantes da sua vida. Mas por que agora? Insisti. Por que não no meu aniversário de 23 anos, como ela planejou? Tia Marta respirou fundo. Porque eu falhei com ela, Ana, e com você. A confissão pairou no ar, pesada como chumbo. Depois que Helena partiu, eu não consegui lidar bem com a perda. Ela era mais que minha amiga, era minha irmã de coração. Tia Marta piscou rapidamente, afastando lágrimas. Guardei a caixa, seguindo suas instruções, mas quando chegou o momento de entregar a primeira carta, no seu aniversário de 23 anos, simplesmente não consegui. Abri-la, ver a letra dela, entregar a você, seria como perdê-la novamente. Então você guardou tudo, concluí compreendendo finalmente. Por covardia, admitiu tia Marta. Por anos guardei a caixa trancada, como se ao mantê-la, fechada pudesse manter parte de Helena comigo. Foi errado e egoísta. Mamãe só me contou sobre as cartas há algumas semanas, explicou Camila, olhando com ternura para sua mãe. Quando soube do diagnóstico, tia Marta assentiu. A perspectiva da própria morte tem uma maneira peculiar de clarear nossas prioridades. Percebi que não podia partir deste mundo sem cumprir minha promessa a Helena, sem corrigir meu erro. Um silêncio contemplativo seguiu-se, enquanto todos nós absorvíamos o significado daquelas revelações. Foi Lucas quem finalmente falou. Então as cartas, todas elas estão aqui? Às 18? 17, corrigiu tia Marta. A última, para o aniversário de 40 anos, Helena guardou separadamente. Deixou instruções específicas que só posso compartilhar quando você abrir a penúltima carta. Olhei novamente para a caixa, sentindo um novo peso de responsabilidade. Não eram apenas cartas, eram pedaços da alma de minha mãe, confiados a mim através do tempo e da perda. Estou pronta para a primeira, disse finalmente, estendendo a mão para a caixa. Camila a abriu cuidadosamente, revelando envelopes organizados cronologicamente, cada um com uma data escrita na caligrafia elegante de minha mãe. Ela retirou o primeiro, marcado simplesmente para Ana, 23 anos. Com mãos trêmulas, peguei o envelope. O papel estava ligeiramente amarelado, mas bem preservado. Podia sentir o peso das palavras contidas ali, palavras que esperaram 12 anos para serem lidas. Querem que eu leia em voz alta? Perguntei, olhando para os 3 rostos que me observavam com expectativa. Se você se sentir confortável, respondeu tia Marta suavemente. Helena escreveu para você, não para nós. Decidi que sim, leria em voz alta. De alguma forma, compartilhar as palavras de minha mãe com pessoas que a amaram parecia a coisa certa a fazer. Abri o envelope cuidadosamente e retirei 2 folhas de papel dobradas. Desdobrei-as e reconheci imediatamente a letra de minha mãe. Forte e clara, sem traços, da fraqueza que a consumia quando as escreveu. Minha querida Ana, comecei, minha voz inicialmente instável,
mas ganhando força conforme avançava. Se você está lendo esta carta, significa que completou 23 anos, um ano a mais do que eu tive o privilégio de compartilhar com você. Um ano de novas experiências, aprendizados e crescimento que não pude testemunhar pessoalmente. É estranho escrever para a mulher que você se tornará, enquanto ainda vejo em minha mente a menina de tranças que corria pelo jardim perseguindo borboletas. Mas a vida é assim, um contínuo desdobramento de quem somos, uma transformação constante. Aos 23 anos, eu estava recém-casada com seu pai, grávida de você, cheia de sonhos e medos. Estava apavorada com a responsabilidade de ser mãe, de guiar uma nova vida neste mundo complicado. Agora, prestes a deixar esse mesmo mundo, percebo que meu maior medo deveria ter sido não estar presente para ver você florescer, mas não quero que esta carta seja sobre perda ou ausência. Quero que seja uma celebração de quem você é, de quem está se tornando. Aos 23 anos, você provavelmente está descobrindo sua força, testando seus limites, aprendendo que o mundo é mais complexo do que parecia na adolescência. Talvez esteja começando sua carreira, talvez esteja apaixonada, talvez esteja simplesmente explorando possibilidades. Qualquer que seja seu caminho, quero que saiba. Está tudo bem não ter todas as respostas. Meu conselho para você neste aniversário é simples, mas levei uma vida para aprender. Não tenha medo de mudar de direção. Os planos que fazemos aos 20 anos raramente sobrevivem intactos até os 30. E isso não é fracasso, é crescimento. Quando tinha sua idade, achava que a vida era uma linha reta do ponto A ao ponto B. Agora, sei que é mais como uma dança. Às vezes avançamos, às vezes recuamos, às vezes giramos em círculos antes de encontrar o próximo passo. E tudo bem. Se pudesse estar com você hoje, perguntaria sobre seus sonhos, suas dúvidas, seus amores. Serviria aquele bolo de chocolate que você tanto gostava e abriríamos uma garrafa de vinho para brindar ao seu futuro. Contaríamos histórias antigas e faríamos planos para novas memórias. Como não posso fazer isso, deixo nestas palavras todo o amor que sinto por você. Um amor que transcende o tempo, a distância, até mesmo a morte. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais sábia do que acredita, mais amada do que jamais saberá. Feliz aniversário, minha filha. Até a próxima carta. Com todo o meu coração, mamãe. Quando terminei de ler, havia lágrimas não apenas em meus olhos, mas nos de todos os presentes. A voz de minha mãe, sua essência já estava tão viva naquelas palavras que quase podia senti-la na sala conosco. Ela escreveu isso sabendo que eu não leria aos 23 anos, não é? Perguntei à tia Marta, enquanto guardava cuidadosamente a carta no envelope. Tia Marta negou com a cabeça. Não, Ana, ela realmente acreditava que você receberia cada carta no aniversário correspondente. Confiou em mim para isso. E as outras cartas? Elas seguem a mesma linha? Cada uma é única, respondeu tia Marta. Helena escreveu pensando nas fases da vida que você atravessaria, conselhos para cada idade, reflexões apropriadas para cada momento. Olhei para a caixa, para os 16 envelopes restantes, cada um contendo palavras que minha mãe havia destinado a versões futuras de mim, versões que ela nunca conheceria. A ideia era simultaneamente reconfortante e devastadora. Acho que entendo agora, disse lentamente, porque ela queria que as cartas fossem entregues aos poucos, em momentos específicos. Lucas, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante a leitura, perguntou: O que você quer fazer com o restante das cartas, Ana? Ler todas agora ou... Considerei a questão por um momento.
olhando para as 3 pessoas que haviam se reunido naquela sala, não apenas para testemunhar meu encontro com as palavras de minha mãe, mas para compartilhar a responsabilidade de honrar sua memória e seus desejos. Vou respeitar o plano original, decidi finalmente. Lerei cada carta no aniversário correspondente, como ela queria. Tia Marta sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas e alívio. Helena ficaria feliz com sua decisão. Mas, acrescentei olhando diretamente para ela, quero que você esteja presente quando eu abrir cada uma delas, tia Marta. Todas as 17. O significado de minhas palavras não passou despercebido. Estávamos todos conscientes de que, dadas as circunstâncias de saúde de tia Marta, essa promessa carregava uma intenção maior, a determinação de não apenas honrar o desejo de minha mãe, mas de criar um propósito, uma razão para tia Marta lutar, para permanecer. É um compromisso e tanto, disse tia Marta suavemente. 17 aniversários. 17 celebrações, corrigi. Não apenas dos meus anos, mas da vida dela, da sua, das nossas histórias entrelaçadas. Camila enxugou uma lágrima. Contaremos histórias, faremos aquele bolo de chocolate que Helena mencionou. E abriremos uma garrafa de vinho, completou Lucas sorrindo. Para brindar ao futuro, concordei, sentindo uma estranha paz se estabelecer em meio à tempestade emocional do dia. Naquela noite, depois que Camila e tia Marta partiram com a promessa de voltarem para meu próximo aniversário, Lucas e eu sentamos no pequeno escritório de casa, reorganizando meu espaço de trabalho para as próximas semanas de coordenação remota. Tem certeza de que conseguirá fazer isso funcionar? Perguntou ele, ajudando-me a configurar o segundo monitor. Sinceramente, não. Ri levemente. Mas vou dar o meu melhor. E se não funcionar, se realmente precisar ir para Singapura eventualmente, pelo menos terei ganho algum tempo. Lucas assentiu, compreendendo o que eu não disse explicitamente. Tempo com tia Marta, tempo para processar as cartas, tempo para reconciliar o passado com o presente. Você tomou a decisão certa, Ana, disse ele, abraçando-me por trás, enquanto eu organizava meus arquivos digitais. Sabe como sei? Como? Porque desde que voltou do aeroporto, mesmo com toda a incerteza sobre o trabalho, você parece mais leve, como se um peso tivesse sido removido. Refleti sobre suas palavras, percebendo a verdade nelas. Apesar dos riscos profissionais, apesar da montanha de trabalho que me aguardava, sentia-me em paz com minha escolha. Acho que redescobri o que realmente importa. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse Lucas simplesmente, beijando minha testa. Espero que sim. Nos dias e semanas que se seguiram, minha vida transformou-se em um delicado exercício de equilíbrio. Acordava antes do amanhecer para participar de videoconferências com a equipe em Singapura. Trabalhava incansavelmente nos documentos e códigos necessários para o projeto. E ainda encontrava tempo para visitar tia Marta regularmente, ouvindo suas histórias sobre minha mãe, sobre a amizade que haviam compartilhado. Contra todas as expectativas, o projeto avançava bem mesmo com minha presença remota. Rodrigo, inicialmente cético, gradualmente reconheceu que minha abordagem estava funcionando. Talvez não perfeitamente, mas o suficiente para justificar o arranjo. Durante uma dessas visitas à tia Marta, quase um mês após a descoberta das cartas, ela me entregou um pequeno álbum de fotos que não reconheci. Encontrei isso enquanto organizava minhas coisas, explicou. São fotos suas e de Helena que ela nunca chegou a revelar. Tirei do filme depois que ela partiu. O álbum continha imagens que nunca havia visto antes. Minha mãe e eu no jardim que ela tanto amava, ambas sorrindo para a câmera. Nós duas adormecidas no sofá, eu aninhada em seu colo,
minha mãe me observando estudar, um olhar de puro amor em seu rosto. Ela estava sempre fotografando vocês duas, comentou tia Marta. Dizia que queria capturar cada momento, preservar cada memória. Foi então que compreendi plenamente. Minha mãe sempre soube do valor do tempo. Não apenas quando recebeu seu diagnóstico terminal, mas ao longo de toda a sua vida. Ela havia entendido, muito antes de mim, que os momentos que realmente importam não são necessariamente as grandes conquistas, mas as pequenas conexões, os silêncios compartilhados, o amor expresso nos gestos mais simples. Quando meu próximo aniversário chegou, 6 meses após aquela manhã transformadora, reunimos-nos novamente, Lucas, Camila, tia Marta e eu, para abrir a segunda carta. Tia Marta estava mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade e seu sorriso ainda carregava a mesma força. Havia, como prometido, bolo de chocolate e vinho. Havia histórias e risos, lágrimas e abraços. E havia as palavras de minha mãe atravessando o tempo para me encontrar exatamente quando precisava delas. À medida que os meses se transformavam em anos, esse ritual tornou-se o centro de nossas vidas. Contra todas as previsões médicas, tia Marta esteve presente não apenas para o Comuticum, segunda carta, mas para a terceira, a quarta e além. É a promessa que me mantém, confidenciou-me certa vez. A responsabilidade de estar aqui para o próximo aniversário, para a próxima carta. E assim, uma decisão tomada em um momento de crise. Voltar do aeroporto em vez de embarcar para Singapura revelou-se o começo de uma jornada muito diferente da que havia planejado. Uma jornada não de conquistas profissionais, embora essas também viessem em seu próprio tempo e forma, mas de redescoberta, de conexões fortalecidas, de promessas cumpridas. Aprendi que às vezes é necessário retornar para poder avançar, que o que parece uma interrupção pode ser, na verdade, um redirecionamento para o caminho que deveríamos estar seguindo, que as cartas mais importantes nem sempre são as que nos levam a destinos distantes, mas as que nos reconectam com o que realmente importa. E talvez essa tenha sido a maior lição das cartas de minha mãe. Não apenas as palavras que elas continham, mas o próprio ato de sua criação, a compreensão de que o amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e até mesmo a morte, que podemos estar presentes na vida daqueles que amamos de formas que nunca imaginamos possíveis. Quando olho para trás agora, para aquela manhã em que voltei para pegar meu passaporte e encontrei muito mais do que esperava, não me arrependo da oportunidade perdida, porque o que ganhei em troca, tempo com pessoas amadas, conexões fortalecidas, uma ponte para o passado e lições para o futuro. É um tesouro muito mais valioso do que qualquer conquista profissional poderia ser. E nas palavras de minha mãe, descobertas carta por carta, aniversário após aniversário. A vida raramente segue uma linha reta, é mais como uma dança. Às vezes avançamos, às vezes recuamos, às vezes giramos em círculos antes de encontrar o próximo passo. E tudo bem. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com os momentos de escolha difícil ou com a redescoberta do que realmente importa, saiba que não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias que nos lembram das verdades essenciais que às vezes esquecemos em meio à correria do dia a dia, que os relacionamentos genuínos são nosso bem mais precioso, que nunca é tarde demais para mudar de direção, que o tempo é nossa moeda mais valiosa. Nossa comunidade cresce a cada dia com pessoas que, como você, buscam não apenas entretenimento, mas também reflexão e conexão. Se estas histórias trazem valor à sua vida,
considere se inscrever no canal. Cada notificação pode ser um lembrete para pausar, respirar e reconectar-se com o que realmente importa para você. Ativando o sininho, você recebe um aviso quando uma nova história chegar, talvez exatamente quando